Primeiro passo, você precisa saber o que você tem, se é infertilidade ou esterilidade, é uma coisa diferente da outra, né? Infertilidade é uma dificuldade de engravidar que pode ser resolvida. Esterilidade já é um diagnóstico fechado, você não vai engravidar. E eu tinha que ir 2 vezes para o consultório, ficar 8 horas lá no consultório tomando várias injeções. Mas ao todo eram 50 injeções na barriga, assim. Fora a injeção daqui do braço, até hoje minhas veias não são mais as mesmas, né? E fora a expectativa, eu tinha que ver os resultados de 2 em 2 dias, né? Então é um tratamento extremamente tenso, né? E sofrido, porque é doloroso. Uma vez um padre na direção espiritual me falou assim: o dom da maternidade é um dom gratuito. Deus dá para quem Ele quer. Isso poderia me ferir, mas isso me curou. E no vídeo dessa semana eu tenho uma convidada especial. Ela que é missionária na comunidade Canção Nova, casada com o Marcos Marabá, mãe do Gabriel, coautora junto com seu esposo do livro Te Prometo Ser Fiel na Saúde e na Doença. Também é apresentadora do Manhã Viva, Renata Vasconcelos. Bem-vinda ao Tal Mãe Tal Filho. Que alegria, eu quero agradecer o convite, é sempre uma alegria, né? A gente poder falar um pouquinho da gente e também sempre evangelizar. Evangelizar, é esse o ponto principal. Nesse vídeo que a gente fala um pouco sobre a maternidade, sobre a realidade da mãe, dos filhos, né? Também sendo para as pessoas que nos acompanham, um pouquinho dessa partilha, né? Do nosso testemunho, de como a gente vive, podendo contribuir com aquilo que Deus também formou em nós. Para conhecer um pouquinho da Renata, eu queria que você falasse, né? De onde vem a Renata, quem é a Renata, se tem irmãos, como é que é? Eu gostei porque aqui a gente vai ter tempo, né? Porque na televisão é tudo complicado. Já me falaram, Renata, fica à vontade, eu amei. Pode falar tranquilamente. Eu sou de Pernambuco, Recife, e esses dias eu estava lembrando, né? Da história, porque foi a festa do chamado, então assim, é muito legal a gente lembrar a nossa história. Então eu sou pernambucana, de Recife, né, tenho uma irmã do coração, né, somos 4 filhos, né, meu pai tá no céu e minha mãe tá firme e forte lá, com 70 anos, né, a gente tá na expectativa de ir pra lá, passar uns dias. E é isso, vou completar 22 anos de chamado na Canção Nova, sou casada e tenho um filho de 7 anos. Que é o Gabriel. E para falar um pouquinho da realidade da maternidade da Renata, a Renata sempre sonhou em ser mãe? Sempre quis ser mãe, assim, desde pequena, assim, né, eu tinha esse desejo dessa maternidade, né, como toda menina, né, a gente vê, assim, pelas, né, minhas sobrinhas da comunidade, né, desde 3 anos já tá dando mamar, já... Empurrando no carrinho. Tem a Suzana da Verônica, né, outro dia, o que você quer ser quando crescer? Noiva, né, pra eu ter um neném na barriga, né, então é tipo assim, eu era como essas, né. E eu sempre sonhei mesmo em ser mãe. Falando sobre a sua maternidade, com certeza esse sonho, ele vem da sua realidade também familiar. Se você teve uma boa experiência de mãe, esse desejo, ele naturalmente ele surge do nosso coração, né? Ele brota do nosso coração, também desse desejo da maternidade. A Renata tem quantos anos de casada? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Logo que você se casou, o desejo de ser mãe veio na sequência? Vocês já quiseram tentar engravidar logo de início? Como é que foi esse processo? Exatamente, né? Como todo casal, quando a gente namorava já, né? A gente se conheceu, eu e o Marcos, e a gente já no namoro, a gente falava o nome do filho que a gente queria ter. Todo mundo que acompanhou o nosso namoro sabia que ia ser Gabriel e Mariana, todo mundo sabia. Isso no namoro. Né? Então a gente passou o namoro, o noivado, falando do nosso Gabriel e da nossa Mariana. Então, já ali no noivado, quando a gente faz os exames pré-nupciais, já apareceram alguns probleminhas assim de endometriose, os probleminhas que poderiam causar algum problema de fertilidade. Mas a gente continuava com aquele sonho, aquilo parecia uma coisa muito distante de nós. E a gente já no casamento, 14 de agosto de 2010,
né? A gente foi orientado pelos médicos a logo na lua de mel não evitar, né? Não evitar e já tem que começar as tentativas para engravidar. E foi isso que a gente fez, né? A gente sempre levou muito a sério, né, a questão da medicina e dos cuidados. A gente, desde o início, como era um sonho muito latente em mim e no Marcos, a gente não brincou, a gente não fingiu que não estava nada acontecendo. Sim. Desde o início, os médicos já apontavam que havia algum problema. Então, a gente, desde a lua de mel, a gente já foi tentando, né, fazendo as tentativas de gravidez. E aí, depois de 6 meses, a gente percebeu uma dificuldade e nós voltamos e começamos a procurar especialistas, né? E foi aí que foi constatado realmente um problema. Eu passei por inúmeras cirurgias, né? Entre elas uma cirurgia muito profunda de endometriose. A minha endometriose era um grau bem elevado, né? Eu tive que... Porque aí o seu diagnóstico foi a endometriose que estava causando essa impossibilidade da gravidez. Exatamente. Porque a endometriose que eu tinha, ela é muito profunda, eu tive que até fazer uma cirurgia no intestino e tudo mais, eu recém-casada, né, tive que passar por uma cirurgia muito delicada mesmo, né, inclusive eu lembro do nosso primeiro aniversário de matrimônio no restaurante, né, tive que sair passando super mal, porque a cirurgia deu um problema no pós-operatório. Então, mas nós tínhamos um objetivo, e é isso que eu falo, Sheila, eu sempre falo quando eu falo de infertilidade. Primeiro passo, você precisa saber o que você tem, se é infertilidade ou esterilidade, é uma coisa diferente da outra, né? Infertilidade é uma dificuldade de engravidar que pode ser resolvida. Esterilidade já é um diagnóstico fechado, você não vai engravidar. Estéril, né? Então... A infertilidade pode causar uma esterilidade, porém você precisa descobrir o que você tem. E nós conversamos, eu e o Marcos, logo quando a gente começou a perceber que eu tinha um problema muito grave, ele também tinha algum comprometimento também, mas o dele não era tão grave. A gente sentou e a gente fez as contas, sabe, Sheila? Eu posso dizer assim, da minha experiência, foi bom para nós fazer isso. Eu não sei quem está nos escutando se pega esse conselho e faz a experiência, mas eu faria novamente isso, eu não me arrependi. Eu fiz as contas e a gente se olhou e falou assim, vamos até o fim. Vamos lutar com todas as forças, né, com tudo aquilo que a medicina tem para nós. Tudo né? que Deus também coloca a nosso favor. Exatamente. Se existe uma possibilidade, nós vamos tentar até o último, que eu vejo que é muito importante, né, em tantas situações, para não depois ficar aquele sentimento, eu poderia ter feito tal coisa. Exatamente, Sheila, era exatamente. Eu não queria, nem o Marcos, ficar assim, com o sentimento de uma coisa mal resolvida. Sabe, uma dor mal resolvida te faz ficar uma mulher amarga. Eu não queria ficar depois, olhar uma mulher grávida e ficar dizendo assim, ai, não aconteceu comigo, eu beijo minhas amigas grávidas, eu sou resolvida, mas eu resolvi esse problema. Então você fingir que isso não mexe com você é um grande problema, porque sabe quando você vai colocando uma sujeira debaixo do tapete? Uma hora essa sujeira vai fazer uma onda, uma hora a visita vai chegar e vai tropeçar. Então não adianta, você tem que encarar essa dor e olhar para o seu cônjuge e dizer, temos um problema, como é que a gente vai lidar com isso? Então, isso eu falo de infertilidade, isso vale para qualquer problema no casamento. Então, olha, chegamos, eu e o Marcos, temos um problema, como é que a gente vai encarar isso? Vocês tinham quanto tempo de casado quando vocês... Um ano. Um ano. Um ano, Sheila. E os médicos já jogaram aberto com a gente, olha, vocês têm um problema sério de fertilidade, não tinha o diagnóstico de esterilidade, era um diagnóstico de infertilidade. E nós decidimos, nós vamos lutar até o fim, nós não vamos comprar enxoval para casa, todo o nossa ajuda de custo, que a gente chama aqui de compra como missionários, vai ser tudo direcionado para esse tratamento. O maior valor que a gente pode adquirir agora é esse investimento. Depois a gente compra lençol, depois a gente compra xícara, depois a gente vai pro cinema, depois... Por quê? Porque é o tempo que nós temos agora, porque a cada ano que passa a idade vai chegando e a gente sabia que a idade reprodutiva é muito importante.
Então nós tínhamos aqueles 3 anos iniciais que eram muito vitais para nós, e tudo depois você podia recuperar. Então o nosso investimento financeiro, tudo, a gente só tinha olhos para aquilo. A gente tinha um carrinho tão velhinho que para dar ré, minha filha, era um problema, mas a gente não queria saber de consertar o carro, de mudar de carro, a gente focou naquilo que era muito mais importante para nós. E foi muito importante isso. É claro, nós fomos estudar aquilo que diz o magistério da igreja, porque nem tudo é permitido, né? A fertilização in vitro não é permitida, tem todo o embasamento. E eu posso testemunhar para vocês, a estimulação ovariana é permitida, a cirurgia de correção é permitida, mas a fertilização in vitro não, né? E Sheila, chegou um ponto, num momento, eu engravidei várias vezes, mas não consegui ir para frente na gravidez. E teve um dia que eu cheguei no consultório do médico e ele falou assim para mim, ele foi se apegando a gente, ele foi se envolvendo com a nossa história, aquela coisa, né? E aí chegou um dia que ele falou assim pra mim, se você não estiver grávida, você vai ficar. Eu falei, ué, Deus agora? Só pode, né? E aí ele disse assim, não, realmente não, você não está, mas você está pronta para fazer aquilo que eu vou te falar agora e é um presente que eu vou te dar. Eu falei, olhei para o Marcos assim, qual é o presente? Você vai sair daqui e vai direto para a clínica de reprodução, porque eu consegui uma doação para você, você não vai precisar pagar nada e você vai sair de lá grávida. Então, eu vejo que a tentação, né, ela vem embrulhada num presente dourado, maravilhoso. Eu estava vulnerável, eu estava desejosa de um sonho. Porque mexe com o sentimento. Né? Exatamente. E aí vem, mas a que preço? Você abrir mão da sua fé? Não vale a pena. E ali, só que nós estávamos vulneráveis, acabamos de receber uma notícia que mais uma vez não tinha engravidado ou perdido o bebê. E ele vem, não, mas... E não ia ter dinheiro envolvido. E aí você faz a opção pela sua fé e você diz, não, obrigada, doutor, por uma questão de fé a gente não vai aceitar. Aí ele ficou louco, acendeu as luzes, não, agora você vai ter que me explicar esse negócio, porque eu não consegui entender, eu achei que você ia pular de alegria, você ia agarrar nosso pescoço, a gente ia sair daqui vibrando, eu estava esperando a sua reação. E aí eu falei, não, aí ficamos 1 hora explicando para ele o que era fé, o que era opção por fé, o que era... E a gente dizia que Deus ia cuidar. Deus sabia dos nossos sonhos. Tinha os caminhos. Tinha os caminhos. Então, abdicar pela fé valeu muito a pena. Eu vi a oportunidade de ter um sonho, mas pela minha fé não valia a pena, né? Então, nós saímos de lá muito felizes, porque abraçamos a nossa fé, né? Mesmo mediante a dor, abrindo mão de um sonho, né? Então eu estou falando aqui porque muitos cristãos estão caindo nessa armadilha, né? E está crescendo, está aumentando a infertilidade. São mais de 50 milhões de pessoas no mundo, só no Brasil são 8 milhões. E, Sheila, por ano aumentam 30% de casais procurando clínica de reprodução. E muitos deles são cristãos, muitos deles estão indo à missa comungando. Então, às vezes por ignorância, mas é preciso saber o problema que é procurar uma clínica de reprodução humana. Então, vale a pena você ir atrás do seu sonho a qualquer custo? Gravidez a qualquer custo vale a pena? É uma pergunta que eu te faço. Então, procura saber. E então, nós seguimos depois dessa experiência e fomos seguir todo o tratamento e chegou um momento em que a gente fez a experiência de que Deus nos chamou a uma maternidade diferente. E eu vendo a Renata falar, eu vejo, Renata, que muitas famílias, né, que você trouxe a realidade, que buscam, né, essa fertilização in vitro e tudo mais, até por uma confusão, né? Existe uma enganação nesse processo, porque você pode até justificar-se para si mesma, falando, não, mas é porque eu quero gerar, eu quero cuidar de uma vida, né? Como se você estivesse ali a favor da vida, não, eu quero ter filhos, né? Eu tenho essa possibilidade, Deus me deu uma condição financeira, eu ganhei, é providência, poderia até dizer que seria uma providência, mas nesta hora também existe ali uma enganação.
Com certeza. Existe uma enganação do demônio, no sentido de nos enganar, até mesmo no projeto que Deus tem. Porque nem tudo que nós pedimos a Deus é o que Deus tem para nós na nossa vida, no nosso caminho, no nosso processo de santificação. Ouvindo você falar, né, toda a sua história, desse tempo de descoberta da infertilidade, né? Quantas não deve ter sido as noites de choro, quantas orações, né, clamando a Deus, Senhor, aquele questionamento que muitas famílias fazem. Eu me emociono porque é um tema muito forte, né? Mas quantas famílias e mães dizem, nós temos condições de cuidar e Deus não nos dá um filho. Exatamente. Esse sentimento já veio no seu coração, Renata? Muito, Sheila. Sabe o que eu senti, assim? Eu falo hoje com tranquilidade, porque hoje eu sou mãe. Mas o sentimento que me habitava era assim, a bênção cai na casa do outro e não cai. E é um sentimento que invade muitos cristãos, que é a teologia da prosperidade. Você reza bem direitinho, você faz tudo direitinho, aí tudo de bom vai acontecer na sua vida. Você não vai ter problema no seu casamento, vai vir só riqueza para você e tudo mais, tá. Mas não é isso. O Jesus que a gente segue, o Deus que a gente segue, o caminho que ele escolheu foi o do sofrimento. Mas a tua cabeça te confunde nessa hora, porque você fala assim, mas para aquele outro dá tudo certo, né? Eu tive uma experiência de uma amiga minha que engravidou com a maior facilidade do mundo e ela não queria engravidar mais. Ela pegou na barriga dela e jogou para mim, tipo, toma pra você. E assim, eu fui uma vez com um repórter para Cracolândia e vi uma menina grávida. Ela estava tão drogada, e eu ali, desesperada, fazendo um tratamento. Eu fazia um tratamento de gravidez, eu fiz um tratamento de gravidez que eu tomava, em média, umas 50 injeções por semana. E eu tinha que ir 2 vezes para o consultório, ficar 8 horas lá no consultório tomando várias injeções. Mas ao todo eram 50 injeções na barriga, assim. Fora a injeção daqui do braço, até hoje minhas veias não são mais as mesmas, né? E fora a expectativa, eu tinha que ver os resultados de 2 em 2 dias, né? Então é um tratamento extremamente tenso, né? E sofrido, porque é doloroso, fisicamente é muito doloroso. Eu estava nessa fase do tratamento. Quando eu fui fazer uma matéria, eu era repórter em São Paulo, e aí eu fui cobrir a Cracolândia. Quando eu cheguei lá, eu vi uma jovenzinha de 16 anos, totalmente comprometida com o crack. E ela estava com a barriguinha assim, grávida. Ela não sabia nem que ela provavelmente estava grávida, de tão comprometida que ela estava. E aí eu falei, Senhor, essa criança já está com o problema do crack na barriga dela. E eu tô aqui lutando, tomando injeção, né? Com a casa pronta para receber uma criança. Então, os mistérios de Deus. E aí eu lembro que uma vez um padre na direção espiritual me falou assim: o dom da maternidade é um dom gratuito. Deus dá para quem Ele quer. Isso poderia me ferir, mas isso me curou. Porque a verdade, ela liberta. Então eu entendi que é o sopro da vida que acontece e que é um dom gratuito de Deus. E quando ele falou isso, calou meu coração. E eu entendi que para Deus era a coisa mais fácil do mundo engravidar. Então existia um propósito de Deus na minha vida. Então eu nem precisaria da injeção. Eu não precisaria de nada para engravidar. Então eu comecei a mudar a pergunta: o porquê que aquela menina da Cracolândia estava grávida e eu não? Porque, imagina, era difícil para a menina e para a própria bebê aquela situação. Sim. Mas eu comecei a perguntar o para quê? Porque para Deus não era difícil engravidar. Onde Deus quer me formar, né? Onde Deus quer me levar, vivendo tudo isso. O que Deus quer com isso? E aí o processo do tratamento de gravidez começou a enfraquecer dentro de mim. Quando eu fui escalada para ir para a Ilha do Marajó fazer uma reportagem, e lá eu tinha no cronograma fazer matérias para o Calendário do Bem, e tinha um orfanato para a gente visitar.
E no orfanato eu falei pro meu amigo câmera, vamos já entrar gravando para ficar mais emocionante e tal, ficar mais natural, né? A gente que conhece, né? E eu não fui preparada psicologicamente porque eu ia ver, né? Porque eu ia olhar. Só que quando eu cheguei lá, eu encontrei naquele lugar tão longínquo, né? Na Ilha do Marajó, as crianças colocaram as melhores roupas dela, porque elas sabiam que era a última chance delas serem vistas por todo o Brasil. E talvez alguém poderia olhar elas. E talvez alguém poderia ir buscá-las. E elas tomaram banho, colocaram a melhor roupa, a melhor percatinha, colocaram o cabelinho arrumado e começaram a cantar uma música que o sonho delas era ter uma família. E quando eu entrei e vi aquilo, aquela cena daquelas crianças lindas, com a melhor roupa, com a melhor percata e cantando que o sonho delas era ter uma família, e elas olhavam a câmera dizendo assim, olha, me leva, por favor. E elas estavam tão ansiosas que a moça disse que elas estavam lá 1 hora esperando a gente. Aquela câmera era a chance delas de ter um lar. Quando eu entrei ali, eu entrei num choro que eu não consegui terminar a reportagem. Eu sentei e para mim ali não tinha mais sentido as injeções, não tinha mais sentido o tratamento. O tratamento se esvaziou para mim, porque o milagre que eu estava buscando, eu entendi que eu era o milagre. Eu era o milagre para aquelas crianças, eu era o milagre para aquela criança. Eu estava buscando o milagre, mas na verdade eu era o milagre. Então não tinha mais sentido para mim nenhuma injeção, entende? Então eu me senti, naquele momento, não estou dizendo que quem faz tratamento, mas como eu já tinha percorrido 1 ano e meio de tratamento, para mim já tinha dado, eu já tinha entendido o que Deus queria para mim. E naquele momento, eu continuar o tratamento seria para mim egoísmo. Eu queria me tornar milagre, eu não queria mais buscar o milagre, eu queria ser o milagre. Então, aquela viagem para mim mudou minha vida, entendeu? Então eu me debrucei com aquelas crianças, eu abracei cada uma, eu queria já levar todas elas para mim. Trazer para casa, né? E como você trouxe, Renata, que é uma realidade hoje no nosso mundo, né? No Brasil, cresce cada vez mais o número de mulheres com infertilidade, o número de diagnóstico com endometriose, né? A gente que busca hoje, as mídias sociais estão aí, tem médicos bons, né, que fazem lá nos stories aquelas perguntas. Eu sigo alguns médicos, né, que eu vejo que são a favor da vida e que estão buscando ajudar. E quantas perguntas de mães, de mulheres, né, que querem engravidar com problema de endometriose, de tentantes e que não conseguem. Você vê que é algo mal resolvido interiormente, né? E ouvindo você falar da sua história, eu vi que naquela reportagem, naquela missão, Deus resolveu algo, né? A gente poderia dizer assim, qual foi o momento em que Deus resolveu dentro da Renata o problema da infertilidade da Renata? Quando Deus falou assim, aqui, está resolvido. Exatamente. Foi nesse momento. Exatamente. E você se sentir amada, você se sentir que Deus, não é que Deus te esqueceu, Deus tem um plano para você, Deus tem um propósito para você, porque Ele fazer você engravidar é a coisa mais fácil do mundo, mas talvez Ele esteja te chamando para o que diz o Papa Francisco, uma fecundidade alargada, é um convite, é um chamado. Então eu me senti agraciada por Deus e Deus está me confiando algo. Então é uma transformação de visão. Sim, é uma transformação de visão. Porque aí, gente, a Renata depois se tornou mãe do Gabriel. Mas esse vídeo vai ser para a próxima semana, porque nós estamos aqui conversando com a Renata, porque tem muita história, viu? Muita história. E ainda vamos falar desse livro aqui, ó. Te prometo ser fiel, porque além de toda essa dor, ainda Deus formou muito mais. Então no próximo vídeo a gente se encontra junto com a Renata, a gente vai falar de um outro tempo, do tempo em que a Renata se tornou a mãe do Gabriel. Curta, compartilhe o nosso vídeo. Se você conhece uma mulher que vive também essa luta,
né, da infertilidade, tem esse diagnóstico, compartilha esse vídeo. Tenho certeza que Deus também vai falar, tá certo? Deus abençoe você. Semana que vem a gente se encontra.